A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, bom dia Curitiba, região metropolitana e mais um montão de cidades, não é? Até onde chegamos pela graça de Deus, através da Band Paraná, todo sábado, 8 da manhã, nós estamos aqui com vocês para essa meia hora para falar do grande amor de Deus. Também estamos no Top TV, canal 57, rede aberta aqui em Curitiba, e também estamos no canal 525 da Claro Net, né, na Central TV. Nesses dois canais, todos os dias em horários diferenciados, né? Um prazer estar com vocês, como sempre, né? E sempre convidando vocês para virem conhecer a Catedral Quadrangular aqui no Ecoville, Campo Comprido. Vocês vão realmente se surpreender, não apenas com toda a estrutura, né? Uma estrutura que foi muito elogiada agora na Convenção Estadual do Paraná, que foi realizada aqui, e com transmissão para todo o estado do Paraná também, né? Online, e que deixou muita gente realmente surpresa, os que não conheciam ainda, né? Com toda a estrutura que nós temos aqui de estacionamento, de múltiplas salas, 3 templos, né? Hoje mesmo são 3 cultos misturados junto, né? Um culto aqui da Vitória com o pastor Rodrigo, nas outras 2 capelas, uma dos adolescentes e outra da juventude, né? Então venha com a sua família, o trabalho normal com os juniores aos domingos, também paralelo ao culto de celebração aqui, e as crianças, todos os cultos, salas muito bem cuidadas, amplas, né? Com toda a segurança, para você e a sua família vir poder congregar conosco, adorar a Deus conosco também. Amanhã nós vamos ter o nosso tradicional culto do 3º domingo do mês com o pastor Alcione, que é o culto de missões. Um culto atraente, um culto de conscientização da necessidade que todo homem e mulher de Deus tem de investir em missões. Dinheiro que não fica na igreja, vai para os estados do Brasil e até mesmo para países onde nós temos brasileiros sendo sustentados nesse Ministério Extraordinário de Missões. E nessa segunda-feira, gente, nós vamos ter uma live nacional do nosso Conselho Nacional de Diretores, que nós estamos pretendendo bater um recorde. A primeira que se fez foram 1 milhão de participantes. Agora a proposta é alcançar 5 milhões de participantes na live nacional do Dia do Médico. O médico dos médicos vai operar. Você vai ouvir o convite do pastor Mário de Oliveira, nosso presidente nacional, e você vai poder acessar no YouTube, no canal Quadrangular Oficial, no YouTube, e você vai participar de um culto poderoso, com uma oração poderosa. Está sendo distribuído mais centenas de milhares, né, de flaconetes com um pouquinho de azeite para unção com óleo. Enfim, vai ser um culto de libertação, um culto de cura divina no velho modelo quadrangular. Então, segunda-feira, você é o nosso convidado e todo dia você é o nosso convidado para participar de cultos como esse aqui em Campo Comprido, Ecoville. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. 18 de outubro, Dia do Médico. O médico dos médicos vai operar. Da minha vida, neste momento, eu estou te apresentando estas pessoas que receberam a unção com óleo pela tua palavra.
se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder a live Vida para o Brasil. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 4 de Neemias, é na primeira parte, né? É na primeira parte dos profetas aqui, antes dos salmos todos, né? Ainda quando foi domingo, preguei sobre Esther, né? É um pouquinho antes de Esther, né? Exatamente antes de Esther. Então ficou mais fácil de achar, né? Então diz assim, eu vou ler um texto mais longo com vocês aqui. Vou ler a partir do verso 1. Tenha paciência aí. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros, a reconstrução de Jerusalém, não é? Sucedeu que, ouvindo Sambalate, que estávamos edificando o muro, encheu-se de ira, se indignou muito e zombou, escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: o que esses judeus fraquinhos estão fazendo? Vão permitir isso? Vão sacrificar? Vão acabar isso num dia só? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, destruídas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vão fazer a coisa tão mal feita que, vindo uma raposa, vai derrubar facilmente o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia a sua vergonha sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, apesar de tudo isso. E todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já tudo que estava quebrado começava a ser tapado, se iraram sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu trabalho, da sua intenção, do seu propósito. Porém, nós oramos ao nosso Deus, pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. E então disse Judá: já desfaleceram as forças dos inimigos, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar um muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar essa construção. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a voz, pelo que pus guardas então nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com os seus arcos. E olhei-me e levantei-me, e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e lutai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos, as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, e edificavam, trabalhavam, tocavam a obra, né? E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos longe do muro, longe uns dos outros. Então, no lugar onde vocês ouvirem o som da buzina, corra todo mundo para cá, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por vós.
Assim, trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas, ou seja, da manhã à noite. E também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu moço fica em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um ia com suas armas à água. Amém? Neemias então, sintetizando, reconstruía os muros de Jerusalém, mas seus inimigos não queriam e estavam prestes a atacar, juntando gente, a bandidagem lá, os mercenários de então, para vir tentar destruir tudo aquilo. E a interpretação desse texto é simples, porque ele é um texto histórico, que mostra a atitude de pessoas que acreditam no seu Deus e acreditam em si mesmas, diante do perigo. E o objetivo dessa nossa conversa aqui nessa noite, então não é tanto entender, explicar tudo, porque não dá, é muito comprido. Isso aqui a gente podia fazer o projeto Neemias aqui para pregar um mês inteiro. Então num culto só realmente não dá. Então não é tanto entender, mas aplicar o texto, a situação, a nossa vida diária, porque todos nós temos o nosso próprio universo, e todos nós enfrentamos nossas próprias lutas, e todos nós enfrentamos lutas, cumprindo-se a palavra do Senhor: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Afinal, nós também sempre estamos em perigo, enfrentando dificuldades, às vezes no trabalho, no estudo, em casa, no casamento, na vizinhança, na família, na igreja, muitas vezes, num clima de guerra. Enfrentamos no dia a dia dificuldades, perigos naturais e os sobrenaturais provocados pelo coiso e pelos seus capetinhas, desde os que mamam até os que estão caducando. Eles querem destruir, sempre. Para isso ele é o diabo, ele é o mal. O ladrão, disse Jesus, se referindo a Satanás, não veio senão a matar, a roubar e a destruir. Então, gente, querem destruir a sua casa, querem destruir a sua igreja, querem roubar a sua paz, desencaminhar nossos filhos, acabar com o nosso bom nome de cristão para envergonhar o evangelho, querem acabar com o nosso caráter, querem fazer a gente vacilar na nossa personalidade, querem destruir, arrasar com nossos sonhos, com os nossos ideais. Esse é o papel dele, não adianta resmungar. O tipo de perigo enfrentado por Neemias naquela ocasião era diferente, mas era tão real quanto o que nós enfrentamos nos nossos dia a dia. Procuramos então ver, mais ou menos, como é que ele agia quando o perigo vinha, para que quando o perigo se apresentar a nós, a gente possa seguir o padrão de Neemias e vencer como ele venceu, porque o Deus de Neemias é o nosso Deus, é o nosso Deus. Primeira coisa, versículo 9: porém, eles armaram, pintaram, bordaram, pensaram, se juntaram, ameaçaram, e então ele sintetiza a coisa na ação. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Oração e ação. Não apenas oraram e deixou tudo na mão de Deus, mas eles fizeram uma parceria com Deus, mas iniciaram orando. Então, seguindo o exemplo de Neemias, percebemos que a grande primeira atitude diante de toda e qualquer situação, o crente tem esse costume: ele primeiro toma tudo quanto é remédio, aí depois ele vai orar. Nada contra tomar o remédio, mas está invertido. Primeiro você ora, até se necessário, você ora pedindo que Deus ponha no teu caminho um médico, alguém que realmente te ajude a resolver o teu problema, tudo certo. Mas primeiro a gente ora. A oração não é o último recurso, é sempre o
primeiro, é o primeiro recurso. E isto, por acaso, para quem lê o livro de Neemias, toda essa história da reconstrução, não era novidade na vida dele. Ele orava sempre, né? Nem que fosse um assim tipo, Senhor me ajuda. Mas ele orava, como a gente pode ver nesse livro, cujo nome é do próprio, né? E ele não deixava para depois, ao pressentir o perigo. Aquilo que a gente diz, né? Ele não cometia o pecado da procrastinação. Ele fazia a coisa imediatamente. Ele não deixava para amanhã. Ele não empurrava com a barriga. Esse é um péssimo mal. É por isso que muita gente tem carro novo e o carro não funciona. Velho então nem se fala. Por quê? Quebra aqui, arranha ali, coisa. De repente não tem mais carro, tem um troço lá que parece. Na hora que precisa mesmo, não tem. Né? Não tem. Não faz uma revisão, não trata a coisa como deveria tratar. E o pior é que nós fazemos isso na nossa vida. Não vai funcionar. Você jovem que está aqui, não entre por esse caminho. Você não vai dar em lugar nenhum. Pode ter certeza, né? Quantos problemas são resolvidos só com a oração? A gente podia citar montes, né? Ontem mesmo eu citei aqui, porque nós tínhamos, no meio de todos esses pastores, teve muitos que passaram ali, literalmente, pelo vale da sombra da morte. Até porque cada um que passa por essa coisa sempre fica uma sequela. E algumas são severíssimas, né? Eu orei por ele, porque desde que ele teve isso, a perna direita dele dói, que é uma coisa de doido. O outro não sei o quê. Um estava aqui numa cadeira de roda, que é o Xixo, que ficou 100 dias em coma. Não se sabe como é que... Só se sabe que a oração funcionou. Filho do pastor Moacir, que estava ali, é o outro que já tinha desenganado, né? Então a gente sabe que a oração funciona. Mas por que não funciona no caso de um e funciona no caso de outro? Bom, primeiro, a intensidade de oração. E segundo, a forma como Deus responde. Não vou cansar de dizer para vocês, porque eu também preciso aprender isso. Deus tem 3 formas de responder a oração, mas Ele responde a oração. Ele diz, legal, Rogério, toma aí que é teu. Segundo, espera aí, Rogério, agora não. Você não está pronto. E terceiro, não, Rogério, não me atrapalhe. Isso aí eu já decidi, eu já defini, tem que ser assim. Eu sei o que estou fazendo, você não sabe de nada. Mas uma coisa é certa, Ele responde. Nem sempre como queremos, mas Ele responde. Mas quase sempre como queremos ou precisamos. Mas nós também temos que entender que o pastor Rogério Amorim ora e muita gente é curado, libertado, prosperado, isso, aquilo e tudo mais, mas não é a minha fé que funciona, é a fé de quem recebe. Vai, disse Jesus, a tua fé te salvou. Vai, disse o Senhor, a tua fé te curou. Vai, disse Jesus, está perdoado dos teus pecados, não volte a cometer a mesma bobagem. Então tem muito do sobrenatural nessas coisas assim, né? Então, ao perceber um perigo qualquer se aproximando de você, da sua casa, ore preventivamente, não espere acontecer. Não espere acontecer. Qualquer área da sua vida, entregue o problema a Deus em oração. Mas não é entregue o problema a Deus com um elástico. Se entrega e quando você levanta da oração, se puxa de volta. Não, entrega mesmo. Descansa no Senhor, confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Entrega os teus caminhos. O que significa entrega os teus caminhos? Entrega o curso da tua vida ao Senhor, como uma oração, que eu amo essa oração de Davi, né? Senhor, eu entrego os meus tempos nas tuas mãos. O que significa isso? Tudo que vier pela frente, de ruim ou de bom, de guerra ou de paz, eu entrego nas tuas mãos já, preventivamente. Eu não canso de fazer essa oração em casa, né? Então nós devemos também, por outro lado, como nós vemos no texto, não só orar, mas eles foram se armar, eles foram se preparar. Havia um inimigo a ser enfrentado, e o Senhor está conosco nessas batalhas. Mas não nos livra da batalha, Ele nos livra na batalha. Não livra da batalha, Ele livra na batalha.
E então eles foram preparar a defesa, que é o que nós precisamos fazer também, preparar a defesa. No nosso caso é ser fiel, é orar, é meditar na palavra, é prestar culto ao nosso Deus, é ser sincero naquilo que nós prometemos, porque Deus não se agrada de tolos. Não te obrigou a fazer nenhum voto, você fez porque você quis. Agora fez, cumpra, caso contrário, está em pecado. Quem inventou isso? Pastor Rogério? Teólogo? Não, está na Bíblia, né? Então também é bom perceber que Neemias não ficava só na oração, e isto, gente, não é falta de fé. Existem ocasiões nas quais só podemos orar, mas tem outras que nós temos que lutar mesmo, ir para a pancada com o inimigo, preparar a defesa. Como ele disse para Josué: vai, e eu serei contigo. Serei contigo se você for. Se você deitar na rede, eu não vou, Josué, porque eu não estou cansado, né? Ou como ele disse para Moisés, diante do Mar Vermelho, o povo resmungando, já querendo, como a gente dizia quando era moleque aqui, né, com os balões, né, buchar o Moisés, né? O Moisés: e agora, Senhor? Agora o quê, o pangaré? Já não disse que eu estou com você? Diga para esse povo que marche. E é o que eu estou dizendo para vocês. O Mar Vermelho está assustador? Então eu digo para você: marche, ande para frente, encare, faça a coisa acontecer, porque o mar só vai se abrir na sua vida quando você botar o pé na água. Quando você tiver fé suficiente para botar o pé aqui e sair andando como Pedro andou sobre as águas. É assim que funciona com Deus, né? Então o que ele fez? Colocou guardas de dia e de noite para guardar a construção. Colocou o povo armado nos lugares mais sensíveis, mais desprotegidos das muralhas de Jerusalém, do muro de Jerusalém. Ele próprio inspecionou a defesa e incentivou os grupos de jovens, de guerreiros, de lanceiros, a trabalharem com uma pá de pedreiro na mão e uma espada na outra mão. Enquanto uma metade trabalhava, outra montava a guarda e vice-versa. Isso é estratégia de trabalho, isso é coragem. E Deus ama a coragem dos seus filhos, porque Ele quer honrar a nossa coragem, o nosso despreendimento, não é? E diante dos perigos e dificuldades, não adianta tremer, gente. Não adianta ficar chorando, desesperado, que não consegue nem contar o problema. Deus não vai ouvir o choro, Ele vai ouvir a oração. E chorando e orando não dá. Vai se afogar, vai se engasgar. Acalma o teu coração e põe a tua alma para funcionar em oração. E Deus vai ouvir e vai te socorrer, né? Não adianta ignorar a coisa, não existe. Vamos preparar a defesa. Sujeitai-vos a Deus. Confie em Deus. Acredite em Deus. Seja fiel a Deus. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. A armadura completa do capítulo 6 de Efésios está colocada nas tuas mãos para ser usada, da espada ao escudo, passando pelo protetor da mente, do peito, das costas, dos pés e assim por diante. É só usar a armadura que Deus nos deu. Nós já temos as armas prontas contra o maligno, na luta sobrenatural que nós enfrentamos 24 horas por dia, né? A gente vê aqui na leitura que os trabalhadores não largavam as armas nem durante o trabalho. A gente tem que estar esperto o tempo todo, né? O tempo todo, sede sóbrios, disse Pedro, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando destruir. Destruir quem? Quem ficar com medo. Quem fica com medo é porque vacilou na fé. É simples assim. É simples assim. Neemias e seus soldados não se separavam das armas nem para dormir, como nós lemos aqui. Então nós precisamos orar quando levantamos cedo para o trabalho, e orar a Deus pedindo que Deus guarde o nosso sono,
que é um outro momento que o covarde vem querer bagunçar a nossa vida. Quantas lutas eu enfrentei nisso, principalmente nos tempos do Ministério de Libertação. Meu Deus do céu, a Marilza é quem mais sofria, né? Coitada, às vezes levava um chute, quase um soco. Às vezes ainda acontece, né? São lutas, são guerras. A gente precisa se revestir mais, né? Entregar mais a nossa vida aos cuidados do Senhor. São situações diferentes daquelas que nós geralmente enfrentamos, essa do Neemias, mas serve como exemplo, né? E eu fico muito triste quando eu vejo tantos irmãos. Parece que quando a gente deveria, à medida que a gente vai envelhecendo, adquirir mais sabedoria, mais conhecimento de vida, de Bíblia, de Deus, a gente devia melhorar. O que eu vejo é o contrário. O que eu vejo é o contrário. Não tem lugar para bengala na vida espiritual. Não tem lugar para cadeira de roda na vida espiritual. Pode haver no natural, naturalmente. Mas no espiritual não tem nada de naturalmente. Não é? Então, gente, que ninguém se iluda. O perigo para o cristão é atual e constante. Não deixe suas armas de lado. Afie a sua espada. Aponte a tua lança. Faça brilhar o teu escudo. Porque 24 horas por dia ele não dorme. Ele está procurando uma brecha na minha vida. Só na minha, né? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. 18 de outubro, dia do médico. O médico dos médicos vai operar. Da minha vida, neste momento, eu estou te apresentando estas pessoas que receberam a unção com óleo pela tua palavra. Se inscreva no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder a live Vida para o Brasil. Apresentação: Rogério Amorim, o seu pastor da televisão. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.